convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: depois da grande tribulação, o sol vai se escurecer e a lua não brilhará mais. As estrelas começarão a cair do céu e as forças do céu serão abaladas. Então vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará os anjos aos quatro cantos da terra e reunirá os eleitos de Deus de uma extremidade à outra da terra. Aprendei, pois, da figueira esta parábola. Quando seus ramos ficam verdes e as folhas começam a brotar, sabeis que o verão está perto. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, ficais sabendo que o Filho do Homem está próximo às portas. Em verdade vos digo, esta geração não passará até que tudo aconteça. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Quanto àquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Palavra da salvação. Quando vai chegando o fim do ano, e do ano litúrgico também, que terminará no próximo dia 25, os textos bíblicos nos apresentam algo um pouco de medo, mas não é para ter medo. O filho tem medo do pai, da mãe. Mesmo que a mãe ralha, o pai ralha com ele, não sei se hoje ainda tem isso, mas quando isso acontece, é porque o pai e a mãe odeiam o filho, em absoluto. O pai e a mãe amam e às vezes, volto agora porque eu sou do Antigo Testamento, ganhava-se um xaropinho no lugar certo e na hora certa. Por esse motivo, eu deixei, ou vocês deixaram, de amar o pai e a mãe? Por que eu estou falando desta maneira? Para que nós não tenhamos medo de falar, de experienciar Deus perto de nós. O medo que a gente tem é de não ter cumprido ou de não cumprir o nosso dever de cristão. Esse é o medo que nós precisamos ter. Mas o medo de caminhar junto, o medo de olhar, o medo de acariciar, isso jamais deve acontecer conosco. E ainda, quando chega-se o fim do ano, ou aproxima-se o fim do ano, o que fazem as empresas? Não senta, não reúne para ver se teve superávit ou déficit. Se teve superávit, o que acontece? Toma-se um brinde, bate-se palma, elogia e faz um propósito para aumentar um pouco mais. Se tem déficit, onde que foi? Começa a analisar, foi ali, foi ali, foi ali, e faz-se um propósito em família,
entre aspas, família, para que esse déficit não aconteça no ano seguinte. E sim, como dissemos, o superávit. Por quê? Nós queremos mais as nossas empresas. Na vida espiritual, meu bom povo, também esse exame de consciência é importante que aconteça. Esse balanço é importante que aconteça. Se bem que não somente no fim do ano, mas todos os dias, ao término do dia, meu Deus, onde que eu falhei hoje? Desculpa, perdão, amanhã não farei mais. E aí o exame de consciência, o balanço diário, cotidiano, portanto, e sobretudo no fim do ano, para ver onde que eu não fui bom filho, onde eu não fui um bom cristão, filho, onde eu não cumprir com o meu dever de cristão, de filho. Então, esse texto, ou esses textos que advirão outros também, é para que façamos um exame de consciência, para que façamos o balanço, e esse balanço para a melhora da nossa vida espiritual. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que enxergar os textos de hoje como um caminho para a ressurreição. Ali na primeira leitura, nós vimos isso que eu acabei de dizer no sentido de ressurreição, quando nós vimos assim: não resta mais senão esperar até que seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Por que a gente vê desta forma? Porque nós vamos deixar o nosso mundo. Nós não queremos, ninguém quer. Tanto é que não quer, que tem uma dor de cabeça, vai na farmácia e pega um comprimido. Tem um incômodo assim chamado caboclo maior, vai-se ao médico, e se preciso for, o médico vai trabalhar aquilo e extirpar o mal, e a gente volta depois para a vida comunitária, social, familiar, feliz, porque aquele mal foi extirpado, aquele déficit foi superado. Quando nós falamos dessa forma, baseado nesse texto que aqui está da primeira leitura, é que nós queremos deixar para trás aquilo que não presta, portanto, morte, e depois a ressurreição. O medo então volta aqui agora, conforme baseado na nossa primeira conversa, é o medo de deixar o mundo e o medo do desconhecido. Mas nós temos fé, minha gente, isso é importante. E São João nos ajuda a refletir muito a nossa morte e ressurreição. E o Cristo mostra perfeitamente para nós aqui, neste texto de São Paulo aos Hebreus, o Cristo mostra para nós, segundo São Paulo, assim: Cristo, ao contrário, depois de ter oferecido um sacrifício, ele coloca tudo lá embaixo, morte e ressurreição. E esse mesmo Cristo, no texto de hoje, que nós acompanhamos agora, vimos assim: depois de grande tribulação. Aí a gente pergunta: que tribulação? E eu respondo: quanta tribulação ou quantas tribulações nós estamos experienciando neste momento. Vamos dar um pulinho mental, que física nós estamos aqui, lá na Califórnia. Para mim aquilo é uma tribulação. Vamos dar um pulinho lá em Belo Horizonte, a questão de 2 ou 3 dias. Não sei como é que está no momento. Para mim ali é uma tribulação. Vamos abrir os jornais, ou sem precisar de abrir os jornais, apenas escutando os meios de comunicação que nós temos, com as intempéries que nós adentramos a cada momento nas ruas de nossas cidades. Para mim isso é uma tribulação. Se
Será que o Papa Francisco, instituindo hoje o dia do pobre, é porque lá dentro do seu coração não tinha uma tribulação muito grande, que ele, desculpa do verbo, repito, desculpa do verbo, não vomitou para a humanidade essa tribulação? Tudo isso, minha gente, o Cristo mostra para nós nesse texto, como que, para não tirar o como que, para dizer um texto apocalíptico, né? Dizendo da grande tribulação. Mas ao término desta tribulação, nós vimos aqui que a lua vai brilhar, ou sendo um pouco poético e romântico, com um brilho maior e melhor. O sol, as estrelas. Por quê? Porque tudo terminou. Nós não falamos agora há pouco, quando o profissional da saúde extirpa o mal, nós ficamos felizes, agradecemos. O que é isso senão a luz que brilha, qualquer seja o tipo de luz, sol, estrela, lua? É a alegria, é a felicidade de ter podido cumprir e bem cumprir aquilo que é proposto para nós. Então, meu bom povo, não é para nós ficarmos com medo de intempéries, pois já estamos experienciando, e se nós adentrarmos na Sagrada Escritura, e eu faço assim para voltar lá no começo, quantas e quantas intempéries, quantas e quantas tribulações a Sagrada Escritura mostra para nós. Dilúvio, doenças, codornizes que precisam depois vir para matar a fome, etc. né? Mas o importante é que, adentrando no tempo do advento, que dentro de poucos dias estaremos fazendo isso, nós estamos preparando para a grande festa, que é a festa do Natal, que é esse acontecimento para nós cristãos e cristãos católicos, e não católicos também, mas cristãos católicos, temos como essa preparação, deixar para trás essas tribulações todas e com Ele brilhar e brilhar sempre. Sejamos nós então aquelas que não tenhamos medo, mas coragem de enfrentar aquilo que está ao nosso caminho. E depois, repetindo pela terceira, quarta vez, ser a luz que ilumina onde nós estamos. O cristão, a cristã que assumiu esse compromisso sem medo para iluminar o ambiente.